Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochiró. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 14 de março, glória a Deus! A palavra-chave de hoje é mova-se. E o nosso texto, ele está lá em Marcos 13. Deixa eu ler aqui, pegar a Bíblia. Vamos lá, vamos começar? Marcos, capítulo 13. Sermão profético. A destruição do templo. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João, André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá, todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque a nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados por minha causa e serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai e o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. A grande tribulação. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Não, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca, jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, dos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso eu tenho predito a vocês. A vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua cidade, as estrelas cairão do firmamento e os
poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem e vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então eles enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos das extremidades da terra até a extremidade do céu. A parábola da figueira. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará céus e terras, porém as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Porque vocês não sabem quando será o tempo. E como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, a sua autoridade, os seus servos, cada um na sua obrigação, e o porteiro ordena que vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao contar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Agora vamos para o devocional do Café com Deus Pai. Como eu disse, a palavra-chave de hoje é mova-se. 14 de março, o impossível é temporário. Quando você crê que Deus faz no tempo certo, você viverá o sobrenatural. Escreve para mim no chat. Eu viverei o sobrenatural. Por favor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Você nunca alcançará o seu destino permanecendo onde está. Porque toda a Bíblia vemos Deus responder a todos que se movam com fé. Por exemplo, quando Elias entrou, a viúva, ela preparou uma refeição primeiro para o profeta, depois para que todas as suas necessidades fossem atendidas. E isso fez toda a diferença em sua história. Da mesma forma, a mulher que estava prestes a ter os seus filhos, tomando como escravos por causa de uma dívida, do seu falecido marido, recebeu do profeta Eliseu a instrução de buscar todas as vasilhas que pudesse. Quando fez, Deus encheu de azeite. Não foi diferente com Moisés, que ao esticar o cajado sobre o mar vermelho, as águas separaram. Temos outro exemplo. Abraão recebeu uma orientação e prosseguiu confiante que Deus cumpriria sua promessa. Ele precisou dar o primeiro passo e se movimentar em direção ao que o Pai lhe ordenou. Talvez você esteja esperando em Deus, mas já pensou na possibilidade de Deus estar esperando em você? Eita! A Bíblia fala de muitos que agiram com fé e viveram milagre. Isso ensina que é impossível viver grandes milagres se não tivermos fé. Mesmo que o cenário seja ao contrário, Deus é capaz de mudar qualquer realidade. Pense naquilo que está te afligindo. Doença na família, briga, problema no casamento, questões financeiras. Não importa o tamanho do seu problema, mas sim o quanto você tem fé no Deus que transforma a realidade. Aproxime-se mais ainda dele, saiba, para quem crê em Deus Pai, o impossível é temporário. Eu achei tão forte esse texto de hoje e eu lembrei da história do próprio Júlio Rochirola. Ele teve, gente, um problema tão sério com o pai dele, meu Deus. O pai dele era ruim, mais ruim. Meu Deus do céu. O pai ruim era ele, o pai dele. Ontem, eu fui numa cafeteria com uma amiga, né? A gente foi almoçar, depois a gente foi tomar um café. Nesse café ficava dentro de uma livraria, a gente comprou uns livros e tal. E quando a gente vai comprar um livro, tava lá o devocional do Café com Deus Pai. Aí tinha esse daqui,
o Devocional Kids e o Devocional Teen. Ele tem o Devocional Kids, o Devocional Teen, o Devocional pro adulto. Toda a família pode ter o devocional dele. E o mais interessante é que o título do livro dele é Café com quem? Com Deus Pai. No lugar do sofrimento dele, que foi a paternidade dele, ele foi tão curado, ele viveu tanto sobrenatural, que ele hoje está falando para o mundo. O devocional dele já está traduzido para o inglês. Agora vocês imaginem ele alcançando o mundo. Ele alcançou o Brasil. Onde você vai, tem gente fazendo esse devocional. Onde você vai aqui no Brasil, pelo menos você tem notícia. Se as pessoas não estão fazendo, gente, eles têm a notícia do devocional do Júnior Rochirola. E foi um homem que foi tão sofrido. Ele só se reconciliou com o pai dele no leito de morte, quando ele tinha, acho que 14 anos, o pai dele morreu. Morreu olhando no olho dele, das irmãs, da mãe dele, pedindo perdão por ter sido tão mal. A primeira surra que o Júnior recebeu, ele disse que tinha 7 meses de vida. Ele só era ofendido, humilhado. O pai dele era alcoólatra, batia na mãe, batia neles. Nossa, uma confusão, meu Deus, uma humilhação. Uma rejeição. Ele era para ser um homem. Deus sabia que ele ia ser esse Júnior. Deus sabia que ele precisava de um pai. Então Deus revelou para ele ser um pai. Você sabe qual é a diferença do Júnior Rochirola para talvez você? É porque você não entendeu que os desafios que você tá vivendo hoje, tá tentando sobreviver hoje, são partes do seu testemunho para levar você a um outro nível em Deus. E o Júnior entendeu. O diabo, ele vai pegar justamente no projeto de Deus e ele vai atacar. Deus queria que no dia de hoje eu e você estivéssemos fazendo o devocional do Júnior. Tá aqui. Esse era o projeto de Deus para nós. Só que o Júnior, isso mesmo, olha, Rê, e também por ser Júnior, ele carrega o nome do pai. Ele é o mesmo nome do pai dele, só que Júnior. E ainda tem mais. Ele teve uma história de fracasso muito pesada com o pai, gente. O pai dele só espancava, só humilhava, só xingava, só tratava ele mal. Ele passou os primeiros anos de vida dele só tentando um amor de um pai. No enterro do pai dele, o pai dele, ele morreu atrofiado. Ele bebeu tanto, o pai dele morreu com 50 e poucos anos. Ele morreu todo atrofiado. No enterro, ele tentava soltar a mão do pai para dar o primeiro abraço no pai. O pai dele morreu sem que ele nunca tivesse dado um abraço no pai. Nem no caixão ele pôde dar esse abraço no pai. E aí, você pega um homem desse e faz um devocional. Ele podia colocar qualquer nome de devocional, mas não. Os livros dele, todos têm a ver com a cura da paternidade dele. Os livros dele é o pai curando, é o pai livrando, é o pai cobrindo, é o pai honrando, é o pai mudando. Ele conta no testemunho dele, eu dei um carro para minha mãe. Com tudo que ele tem vivido hoje em dia, né? Ele pôde dar um carro para a mãe dele. A mãezinha dele tem quase 80 anos, está viva, feliz, serelepe, alegre. Sabe por que tudo isso? Pô, mas como que ela conseguia viver tudo isso? Como é que ele viveu tudo isso? Pois é, o projeto de Deus era que o Júnior seria um homem de Deus. Nossa, a igreja dele, ele foi órfão de pai vivo. A igreja dele acolhe órfãos. É muito forte a história dele. Mas você sabe que Deus tinha para ele? O devocional, a igreja, os livros, a presença, o Deus Pai. Você sabe o que Deus tem para você? Nesse marasmo, nessa dor, nisso que você está passando, nessa porta fechada, nessa doença, nessa solidão, nesse abandono.
Deus tem um testemunho bem aí para você. Brena, mas está tão difícil. É porque é difícil mesmo. O que você precisa fazer? Brena, beleza, tá. O que você precisa fazer? Primeiro, crer que existe um projeto de Deus para você. E não parar de crer. Segundo, entender que sua vida não vai terminar desse jeito. Não é. A vida é cíclica. Cíclica. E você precisa entender que isso é só uma fase e vai passar. E quando passar, tudo que você está passando hoje vai virar seu testemunho. Tudo, 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 tudo. Você só precisa suportar no meio do caos. Suporta. Respira fundo e suporta no meio do caos. Porque o que você está vivendo hoje é o testemunho que vai alavancar a sua vida e vai alcançar outras vidas para Jesus através da sua vida. Não, pai, eu nem quero alcançar ninguém, não. Eu só quero resolver meu problema. Não. O projeto de Deus é esse. É espalhar a palavra. E a palavra só é espalhada quando você conta um testemunho. Deus não vai te deixar nessa história de fracasso. Ele vai te levar um testemunho. Deus vai te entregar um testemunho. Você está no meio do seu testemunho. Gerar, gente, um testemunho dói. Você está no meio do seu testemunho. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa se aproximar do Espírito Santo. Você precisa se aproximar de Jesus. Porque ali vai estar a tua resposta. Confia em mim. Para de perguntar, por que Deus está permitindo? Ele está. Por que Deus está me levando aqui? Ele está. Ele está. Até Jesus passou perrengue, gente. Até Cristo. Até Cristo passou perrengue na terra. Tu tá achando que tu não vai passar? Eu tô achando que eu não vou passar. Ah, vamos sim. Vamos sim. A Bíblia diz que importou a Deus permitir que Jesus fosse para a cruz. Não era porque Deus tinha morte para Jesus. É porque Deus tinha vida e reinado. E Deus sabia que Jesus precisava daquilo. Quando Jesus está na cruz, ele falou: Deus, por que você me abandonou? Por quê? E quando ele sai daquela cruz, quando ele ressuscita, ele entende que havia um projeto para ele reinar sobre a terra, sobre o céu e sobre o inferno. Jesus é o nosso Senhor e Jesus é o nosso Salvador, porque ele cumpriu o projeto de Deus na terra. Você está aqui para ouvir o seguinte: você vai cumprir o projeto de Deus na terra. Fica firme, suporta e adora a Deus. Confunde o inimigo, ele está achando que você vai esmorecer. Levanta e levanta um dia de adoração, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Daqui a pouquinho tudo vai voltar para o lugar e você vai perceber que o Senhor estava te guardando todo esse tempo. Que se o diabo pudesse, ele já tinha te matado. Mas o Senhor, ele vai te entregar um testemunho. E você vai pisar em lugares lindos, incríveis. Você vai sim contar um testemunho dessa fase. E ela vai passar. Ah, gente, vai ser lindo, vai ser lindo. Quando você me contar, você vai falar: Poliana, passou. Quantas coisas que eu já vivi, eu posso olhar e falar assim: meu Deus, passou. Eu nem acredito que passou. Mas você vai sim. Você vai sim. Você vai pisar em lugares incríveis. É uma viagem. E nessa viagem você não vai de qualquer jeito. Antes da viagem, Deus vai te colocar na sala VIP. Você vai desfrutar do banquete do Pai. Porque no banquete do Pai, ninguém sai de mãos vazias. Só seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, porque o Senhor, teu Deus, vai te levar para um lugar que vai mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, envia o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo para nos guiar ao caminho da verdade. Senhor,
não solta a nossa mão. Esteja conosco todos os dias da nossa vida. Nos alcance e nos preencha. Faça de nós um vaso novo e nos permita viver o teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para a gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.